gente, mais um vídeo no canal. Esse vídeo aqui é de... Deixa eu ver se eu consigo... Sei lá, não vou falar. É aqui mesmo. Oi, gente, já vou começar o... Olá, pessoal. Quando alguém fala de criminosos perigosos que são presos por muitos anos, nós logo imaginamos bandidos adultos. Vocês sabem, alguém assustador, barbudo e tatuado da cabeça aos pés. No entanto, no longo da história da humanidade, já aconteceram vários casos em que criminosos muito jovens acabaram detrás das grades e passaram muitos anos na prisão. E não estamos falando de personagens de ficção ou dos quadrinhos, como Bane, por exemplo. Estamos falando de pessoas reais. Hoje mostraremos 10 crianças que cresceram na prisão. Vamos lá. Natsume Tsuji. Eu já vi essa daí. Se você sabe pelo menos um pouco sobre a cultura dos animes, pode ser que já tenha ouvido falar de uma personagem chamada Nevada Tan. Não, ela não é uma heroína de um anime popular ou de algum quadrinho japonês, mas sim uma personagem muito conhecida na internet. No entanto, se você nunca ouviu esse nome e não tem ideia do que estamos falando, já explicaremos tudo. Em 2004, o Japão inteiro ficou chocado com um ataque brutal de uma estudante de 11 anos a uma colega da mesma idade. Durante muito tempo, o nome real da criminosa não foi revelado devido à sua idade, mas todos sabiam que no dia do crime a menina estava vestida com uma jaqueta com a inscrição Nevada, daí o apelido Nevada Tan. Embora em declarações oficiais a polícia usasse o nome de Garota A para referir-se a ela. No entanto, um repórter de um dos canais japoneses acabou revelando por descuido o nome verdadeiro da menina, Natsume Tsuji. Por causa da brutalidade do ataque, o governo japonês chegou a considerar a redução da maioridade penal, mas no fim das contas, a Nevada Tan foi internada em um hospital psiquiátrico para um tratamento compulsório prolongado. Não se sabe se o tratamento funcionou ou não, mas depois que foi liberada em 2013, a menina e sua família mudaram o seu local de residência e desde então nunca se soube mais nada sobre ela. Graham Young. Ao olhar para esse rapaz sorridente, é difícil imaginar que ele seja capaz de fazer algo ruim. No entanto, desde criança, Graham Young já se interessava por venenos e, ao completar 12 anos de idade, tinha um bom conhecimento de química e farmacologia. Então, o pai do menino lhe deu um kit de equipamentos para jovens cientistas para encorajar os seus estudos. Olha esse o canal que o nome é esse daqui aqui, ó. Miguel, ¿por qué corriste el riesgo de darle a Lucía lo que le hice? Qual o nome daquele canal que fala sobre tudo? E tem o Lucas. Canal do Lucas. ¿Sabes lo que más admiro? Ó, canal do Lucas e do Daniel Mouro. Bem, sei lá. Eres un hombre de hechos, no de palabrerías. Tchau. Estudos, sem nem imaginar o que isso poderia causar. Um dia, o Graham leu um livro sobre um veneno cujos rastros eram quase impossíveis de detectar. Então ele decidiu verificar se isso era verdade. Assustador, não é mesmo? Primeiramente, ele escolheu uma colega de classe como cobaia, mas não pôde concluir a experiência com ela, e por isso decidiu passar para sua madrasta. Depois que o experimento deu certo, ele não parou mais e continuou testando o veneno em outros membros da família. Apesar do incrível talento para a química, o Graham definitivamente tinha alguns problemas de memória. Ele constantemente esquecia qual alimento tinha sido envenenado. Assim, várias vezes, ele acabou tomando do seu próprio veneno em pequenas doses e sofreu suas consequências. Talvez, devido a esses mesmos problemas de memória, o jovem envenenador esqueceu alguns ingredientes e receitas detalhadas de todas as suas terríveis misturas. Numa mesa da escola, um professor
professor de química os encontrou e obviamente avisou a polícia. Aos 15 anos de idade, o Graham foi detido e internado em um hospital psiquiátrico por 9 anos. Depois de ser solto, ele voltou a ocupar-se de sua antiga paixão e logo foi preso novamente. Só que desta vez, ele recebeu a pena perpétua. John Venables e Robert Thompson. É difícil de imaginar, mas esses meninos foram parar atrás das grades quando tinham apenas 10 anos de idade. Ambos cresceram em famílias muito problemáticas e, portanto, já era de se esperar que eles cometessem um crime tão cedo. No entanto, os detalhes deste crime foram realmente chocantes, pois a vítima foi uma criança de 2 anos de idade. Não falaremos sobre os detalhes do que aconteceu, porque são muito terríveis. Durante o julgamento, John e Robert não se mostraram arrependidos, mas apenas ficaram um pouco assustados. Como o caso ocorreu no Reino Unido, os meninos receberam a pena máxima para sua idade, 10 anos de prisão para cada um. Mas em 2000, após 7 anos de prisão, o veredito foi revisado e no ano seguinte, os jovens criminosos foram soltos. Devido à fama do caso, eles receberam outros nomes e um novo local de residência. No entanto, em 2010, John Venables foi preso novamente por outra acusação, que aliás estava indiretamente relacionada com a primeira. Mas novamente preferimos não contar os detalhes desse crime. Jesse Pomeroy. Agora voltaremos brevemente ao século XIX. Não vamos contar histórias sobre o misterioso Jack o Estripador. O próximo criminoso da nossa lista estava agindo do outro lado do Atlântico, nas ruas de Boston. Jesse Pomeroy nasceu em uma área pobre e sua família era bastante problemática. Por essa razão, ele não teve uma infância muito feliz. Talvez seja por isso que ele decidiu divertir-se de uma maneira terrível. Zombando cruelmente das crianças mais novas. Seja como for, o Jesse foi detido e mandado a uma prisão correcional, de onde foi solto ao fazer 14 anos de idade. Ele quase que imediatamente voltou ao seu velho hábito, embora de maneira mais ampla. Ele foi novamente preso e levado a julgamento, onde foi culpado por seus crimes violentos. Apesar de que a acusação exigia que o adolescente recebesse uma pena de morte, o juiz não ousou assumir tal responsabilidade. No final, o criminoso de 16 anos foi condenado à prisão perpétua, em uma cela solitária. Atrás das grades, Jesse não gastou seu tempo em vão. Ele aprendeu várias línguas, escreveu poemas e escreveu infinitos pedidos de perdão. Tanto tudo isso não o impediu de tentar fugir da prisão mais de 10 vezes, mas todas as suas tentativas falharam. Pomeroy passou toda a sua vida atrás das grades e morreu aos 73 anos. Irmãos Beaver. Em julho de 2015, Robert, de 18 anos, e Michael, de 16, não só cometeram o terrível assassinato de seus pais, irmãos e irmã de 5 anos, mas eles também orgulhosamente contaram o que fizeram à polícia e disseram que este era apenas o primeiro passo de uma série de assassinatos em série. Esses dois chegam a dar arrepios, mas eles parecem bastante normais. Para nós, continua sendo um mistério o que foi exatamente que os levou a cometer esse crime terrível, ainda mais contra a sua própria família. Felizmente, nesse dia fatídico, pelo menos a irmã de 13 anos de Robert e Michael conseguiu sobreviver. Foi ela que chamou a polícia e que mais tarde esteve presente no julgamento dos dois. Os criminosos foram sentenciados a longas penas e, pelo que parece, não receberão uma soltura antecipada nos próximos anos. Joshua Phillips. Os pais costumam dizer frases como "vai brincar ao ar livre" e "deixe de ficar tanto tempo no computador". Bom, nem sempre essas saídas ao ar livre podem terminar bem. Foi o que aconteceu com Joshua Phillips. Ele estava jogando beisebol com sua vizinha de 8 anos e, acidentalmente, segundo ele, bateu na cabeça dela com um taco. O acontecimento deixou Joshua tão assustado que ele, por algum motivo, decidiu não parar por ali. Quando a polícia e voluntários começaram a procurar pela menina desaparecida, o menino até se juntou a eles como um membro exemplar da comunidade. Ele só esqueceu de mencionar o que aconteceu. A busca não
sucesso, apesar da grande recompensa oferecida em troca de qualquer informação sobre a menina. Talvez este caso ainda não tivesse sido resolvido se a mãe de Joshua não tivesse encontrado acidentalmente algumas evidências do crime no quarto do menino. Ela imediatamente reportou